Olá a todos, chegou aqui agora porque está com um problema semelhante ao meu. Um amigo pediu ajuda para encontrar a intersecção entre duas curvas. O problema dela era como esse aqui do gráfico. Ela tem essa curva em azul e essa curva em vermelho e queria saber se em algum ponto essas duas curvas se interceptavam e qual a coordenada desse ponto. Se a gente tivesse as funções das curvas, seria apenas resolver uma equação por uma igualdade igual às duas equações e encontrar a intersecção, só que a gente não tinha. Eram dados experimentais e o ajuste dessas curvas provocaria um erro de medição. Provavelmente essa curva aqui seria uma parábola, talvez. Essa aqui outra parábola. Só que o erro de medição seria alto e a gente queria encontrar o ponto exato pela interpolação desses segmentos aqui, que ainda não eram provados que existiam. A gente não sabia se essa intersecção existia. Eu fui pesquisar um pouco sobre o assunto e encontrei esse artigo. Ele é do professor Gilberto Ribeiro de Queiroz e do David Júnior. Ele é do IME. E ele diz o seguinte: dados os dois segmentos A e B formados pelos pontos P1 e P2, segmento 1, e P3 e P4, segmento 2, conforme a figura, segmento 1 e segmento 2, respectivamente, deseja-se verificar se eles se interceptam. A solução consiste em testar se os pontos P1 e P2 estão de lados opostos do segmento formado por P3 e P4. Então vai testar se P1 está do lado do segmento e P2 do lado contrário desse segmento. E da mesma forma testar se P3 e P4 estão de lados opostos do segmento P1 e P2. Então da mesma forma o segmento P3 tem que estar de um lado oposto de P4 em relação ao segmento P1 e P2. Esse problema se conecta com o problema da área de triângulo. Por determinar se P3 está do lado oposto de P4 em relação ao segmento P1 e P2, consiste em avaliar o sinal da área dos triângulos formados por P1, P2, P3 e P1, P2, P4. Se os sinais forem contrários, significa que os pontos estão de lados opostos. Se o mesmo for verdadeiro para os triângulos P3, P4, P1, P3, P4, P2, então com certeza podemos afirmar que as retas que passam pelo segmento se interceptam em algum ponto, que não quer dizer que sejam dentro dos segmentos, porque os segmentos representam retas, mas no nosso caso queremos saber se os segmentos interceptam nessa área. Em Saalfeld, 1987, é discutida uma forma de determinar o ponto de intersecção entre dois segmentos, que é o que nos importa agora, baseado na representação paramétrica dos segmentos. Dados dois segmentos formados pelos pontos P1 e P2 como hipótese inicial e P3 e P4, com P1 formado pelo ponto x1 e y1, P2 formado pelo ponto, que é a dupla ordenada, x2 e y2, e P3 e P4, x3, y3, x4 e y4. O ponto de intersecção entre eles é dado por essa equação. Essa igualdade dá uma origem a um sistema com duas equações e duas incógnitas, que a gente já vai pular para a parte resolvida e desenvolvida, que é essa. Tem um parâmetro U e um parâmetro V. Calculados os parâmetros U e V, podemos determinar o ponto de intersecção. Então, se a gente tem dois segmentos formados por 4 pontos e a gente tem as abscissas e as ordenadas de cada ponto, já podemos calcular o parâmetro U e o V. x4 menos x3, x4 é o ponto final do segmento 2, x3 é o ponto inicial do segmento 2, y1 é o y do segmento 1 e assim por diante. Então, calculados os parâmetros U e V, podemos determinar o ponto de intersecção, que é esse. X de intersecção é x1 mais U vezes x2 menos x1 e assim por diante.
Mas qual a explicação dos parâmetros U e V? As expressões de U e V, respectivamente, possuem interpretações importantes. Os denominadores são os mesmos. Então, esse termo aqui de baixo é o mesmo que esse. E, portanto, na implementação computacional, eles deverão ser calculados uma única vez, para não ter que fazer o computador calcular o mesmo termo duas vezes. Então, a gente calcula só ele e usa para os dois. Se o denominador for zero, as duas linhas são paralelas. Então, se isso for zero, as linhas são paralelas. Se além do denominador, os numeradores de ambos também forem zeros, as linhas são coincidentes. Então, se o termo de cima de U e o de V forem zero, e o de baixo também zero, as linhas são coincidentes. Não quer dizer que se trata de um segmento. Na verdade, as equações paramétricas aplicam-se a linhas e, portanto, só haverá intersecção entre os dois segmentos em um ponto localizado sobre ambos, o que significa valores de U e V ambos do intervalo 0, 1. Então, se esse termo de baixo não for zero, o termo de cima também não for zero, e os valores de U e V estiverem entre 0 e 1, há uma intersecção entre os segmentos. A gente vai agora para o Excel para testar isso na prática. Eu fiz aqui a implementação da equação dos parâmetros de U e V e usei alguns Cs, todas aquelas condições lidas. Então, inicialmente, se os termos de baixo for zero, ele retorna um zero. Quer dizer que as linhas são paralelas e não haverá intersecção. Para mim, se elas forem paralelas ou coincidentes, eu considero como se não haver como. Se as linhas forem paralelas ou coincidentes, para mim não importa. Aqui eu carrego os pontos, deixei esse ponto 4 fixo. E aqui a gente acompanha o que está acontecendo. Para o segmento 4 e o 11, a intersecção. Mas já para o segmento 4 e 12, visualmente dá para ver que não há intersecção. E o retorno também é que não há intersecção. Retorno zero significa não há intersecção. Testar outros pontos. Esse aqui também não. Pelo que eu testei antes do vídeo, o 4 e o 11 tem intersecção. Então, para mim não importa esse ponto aqui por enquanto, o que importa é se há intersecção ou não. Então, com essa ferramenta é possível avaliar, testando de segmento a segmento, fazendo uma matriz com todos os segmentos, se há intersecção entre algum deles. Eu implementei uma função aqui no VBA para testar todos os segmentos e a combinação de todos eles, para ver onde há intersecção. E é isso, eu vou deixar essa referência do artigo na descrição do vídeo.